Dentre as 20 categorias temáticas constituídas, a denominada agressividade foi a que teve maior ocorrência. Nesta formação discursiva, os personagens corpulentos são retratados como irritadiços, irados, agressivos, violentos, impulsivos, reativos às agressões. Esse tipo de associação entre um comportamento irascível e a corpulência é bastante antigo na história, sendo encontrado desde a antiguidade, quando relacionavam a medicina dos humores, atrelando essa característica corporal ao perfil sanguíneo. Ao longo do século XX, entretanto, aparentemente essas concepções irão se alterar, pois na atualidade raramente se encontram discursos desse tipo. No cinema mudo, por outro lado, os 82 trechos encontrados apresentam um discurso com uma forte consistência discursiva. Vale destacar, entretanto, que na maioria das vezes, a agressividade era uma reação a algum desrespeito, ofensa ou dano prévio infligido pelo palhaço protagonista magro. Mas houve, também, casos em que essa agressividade era gratuita e sem justificativa. Para ilustrar esta categoria, selecionou-se alguns trechos de 12 filmes. No primeiro deles, do filme Tontai Chetbun, de 1903, de Georges Méliès, dois personagens estão num palco. Um deles possui um grande enchimento no tronco. Ambos dançam, buscando atrair a atenção da plateia de espectadores. O corpulento, então, se irrita com o magro, tentando chamá-lo. Não conseguindo, senta-se e observa ressentidamente o outro por breve período, até que se levanta e desfere uma série de agressões contra o parceiro. Já em The Knockout, de 1914, de Charles Chaplin, Roscoe Arbuckle, o Gordinho, como é seu apelido, protagoniza um papel de um jovem forte e bom de briga. No trecho, um outro homem dá em cima de sua garota e ainda gesticula, dando a entender que ele é barrigudo. Ele reage de modo extremamente agressivo às ofensas e desrespeito. Depois, novamente, o vilão assedia a mocinha, enquanto o personagem de Arbuckle havia se ausentado. Ao ver, ele se enfurece e parte para o confronto físico contra o rival. Na luta, o Gordinho se mostra superior e, às vezes, furioso. Depois de vencê-lo e arremessá-lo longe, o rival e seus companheiros começam a lançar pedras contra o vencedor.
Apesar de estarem em maior número, ainda assim o personagem de Arbuckle vence a disputa. Já em Masquerader, do mesmo ano e também de Chaplin, apesar do personagem do vagabundo atrapalhar a cena e ainda lhe dar uma espetada nas nádegas, o ator corpulento não reage agressivamente. Mesmo quando é uma mulher corpulenta, como em A Burlesque on Carmen, de 1915, de Chaplin, quando ofendida de algum modo, a reação é agressiva e violenta. Neste caso, o orgulho ferido por Carmen ter seduzido seu pretendente leva a gordinha a chamar a rival para um duelo físico, no qual ela acaba perdendo, apesar de sua agressividade. Igualmente, em Os Clássicos Vadios, de 1921, de Chaplin, um jogador de golfe corpulento enfurece-se com outro jogador que joga com sua bola. Ele corre atrás do outro e lhe acerta um chute com um salto pelas costas, montando, posteriormente, em cima da vítima e desferindo uma série de socos em seu rosto. A agressividade e a violência se prorrogam por algum tempo. Também nos filmes dirigidos e protagonizados pelo próprio Arbuckle, seus personagens eram agressivos, furiosos e violentos. Em His Wedding Night, de 1917, por exemplo, ele se enraivece e demonstra extrema violência com um dos rivais, arremessando com facilidade para o outro lado do bar.
Também ao fim do filme, ao perceber que fora enganado pelo personagem de Keaton, que se passou por noiva, ele fica agressivo, pega-o pelos cabelos e arremessa-o para o outro cômodo facilmente. Já em O Doctor, de 1917, o personagem de Roscoe fica nervoso e agride o filho, interpretado por Keaton, simplesmente por este querer sua atenção. Em Out West, de 1918, toda a agressividade do gordinho se expressa com o uso de uma arma, em que ele atira para todos os lados, contra vários homens que estão no bar. Também Buster Keaton, quando dirige seus próprios filmes, representará os corpulentos como agressivos. Em Convict 13, de 1920, por exemplo, o ator grandalhão Joy Roberts atua como um presidiário, vilão, agressivo, intimidador e violento. Ele se irrita com a vigilância do carcereiro e inicia uma série de violências contra vários policiais. No total, ele derruba 13 policiais, dando-lhes marretadas na cabeça. Já em The Blacksmith, de 1922, o mesmo ator corpulento atua no papel de um ferreiro. Ele entra em confronto com 5 homens, socando-os e chutando-os sem que nenhum deles consiga acertá-lo. A superioridade de força e a fúria do grandão só é contida através da perspicácia do personagem de Keaton. Depois que os derrubam os 6 homens se unem para conter o barrigudo. Já em A Greve, de 1925, de Eisenstein, a agressividade do diretor da fábrica contra os grevistas será direcionada contra objetos. As contas não param de chegar e ele se enfurece. Arremessa o vinho fora, bate a taça na mesa. Joga as contas na mesa, cravando uma faca nelas. Por fim, arremessa uma cadeira escada abaixo e depois ainda chuta uma outra. A dupla cômica o gordo e o magro seguirá padrão semelhante de representação. Em The Lanky Dog, de 1921, Hardy atua no papel de vilão, agressivo, violento, ameaçando o outro homem como uma arma, apesar de nada perspicaz.
Depois, tenta agarrar a mocinha à força e, ao ser impedido pelo outro homem, agride-lhe ferozmente sem piedade. Igualmente, por fim, em The Finishing Touch, de 1928, o gordo reage agressivamente contra o magro sem motivo para tal. Ao se apoiar sobre uma tábua, esta se quebra sob seu peso. Ele se enfurece e corre atrás do magro, que estava próximo.